O livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós entendemos aqui que quando Deus criou os céus e terra, já havia Deus, Jesus e o Espírito Santo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Neste momento, se nós continuarmos a leitura, nós vamos encontrar versículo que diz que o Senhor Deus, Ele disse: haja luz, e houve luz. A primeira obra magnífica de Deus se chamou luz. A primeira obra que Deus fez, e obra maravilhosa, se chama luz. A luz, ela simboliza Jesus, a luz que resplandece nas trevas. Quando Deus criou os céus e terra, a terra não tinha forma, a terra era vazia, havia somente trevas. Só que o Espírito de Deus se movia nas águas, e Deus disse: haja luz. Quando Deus disse haja luz, houve dia, houve claridão no meio da escuridão, clareou o mundo todo, e todos que nascem contemplam esta glória de Deus. Deus, quando cria céus e terra, antes mesmo desta criação, a primeira coisa que Deus criou foi luz. A luz, ela vem simbolizar Jesus. Jesus é a luz que ilumina os caminhos de todo aquele que crê na sua palavra. O versículo 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só, nós falamos sobre espírito, agora nós estamos falando sobre corpo. O tema é espiritual e corpo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha só, Deus, ele faz o homem do pó da terra, ele faz o homem. Só que o homem não tinha forma de espírito para andar, para se locomover, para caminhar, para cuidar do jardim a qual o Senhor Deus colocou. E a Bíblia vai dizer que ele fez o homem do pó da terra e soprou de sua boca, na sua narina, o fogo da vida, e o homem se tornou alma vivente. Olha só, espírito, alma e corpo. Nós somos conjugados dessas três coisas. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. Três
em um se torna o homem vivente. Quando Deus forma o homem, era apenas barro. Não tinha vida, não tinha vigor, não caminhava, não falava, não escutava, não ouvia e também não sentia odor algum. E a Bíblia diz que a partir do momento em que Deus sopra o fôlego da vida em suas narinas, o homem se tornou alma vivente. Aí teve corpo, alma e espírito. O corpo sem a alma, ele não pode caminhar. O corpo sem a alma, ele não pode sobreviver. Mas a alma sem o corpo, ela sim pode sobreviver. O corpo do homem foi feito do pó e para o pó ele tornará. Mas a alma, o fôlego que Deus deu para o homem, este Deus requer. Olha só o que vai dizer em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mais uma vez aqui nós entendemos que tem corpo, matéria, que tem espírito e que tem alma. O nascimento de Jesus foi de uma tal forma. O anjo desceu a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, ou seja, Belém. E ali, nessa cidade de Nazaré, Jesus ele veio a nascer, ou seja, a receber no ventre de Maria uma vida, e esta vida é a vida de Jesus. E então, quando Jesus nasce, uma luz resplandecente nasce com ele. Então, tal que quando os pastores, apacentadores de rebanhos, estavam apacentando o seu rebanho, viu uma estrela que do alto céu brilhava e ia em direção aonde Jesus Cristo estava, numa manjedoura. Jesus Cristo nasceu de uma forma muito humilde. De uma forma humildemente Jesus Cristo nasce. Ele nasce em um propósito para nos libertar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões. Jesus nasce para nos dar vida. Sabemos nós que após esta vida que nós temos aqui neste corpo, após esta vida iremos ter outra vida, dependentemente da nossa escolha, se queremos, se aceitamos ou se rejeitamos ao nosso mestre. Independentemente da nossa escolha, iremos ter uma outra vida. Vida esta que é eterna. Quando nós nascemos, nós já nascemos com um propósito. E esse propósito foi o próprio Deus que colocou em nós, para que nós possamos viver eternamente. Então, tal que quando alguém pergunta para nós, se nós morrermos, para onde nós iremos? A nossa resposta é óbvia. Realmente queremos morar com o Senhor no céu de glória.
É essa que é a nossa resposta para quem nos pergunta. Olha só, voltando para recapitular o que nós lemos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de se ajuntarem, José com Maria, mãe de Jesus, José percebeu que Maria estava grávida. Por isso José, sendo homem justo, ele não quis informar, ele não quis divulgar a impureza que ele achava que estava em Maria. Ele tentou deixar Maria secretamente. Só que o anjo durante a noite disse: José, não temas em receber tua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. José agora volta para sua casa, se reconcilia com sua esposa. Logo após um período de tempo, Jesus nasce. Ele nasce para te dar vida. Ele nasce para te dar vida eterna. A vida eterna nós adquirimos através de confessar Jesus como nosso Salvador. A partir do momento que nós confessamos a Ele como nosso Salvador e andamos conforme a Sua palavra, na nossa morte e na ressurreição iremos obter vida eterna. Olha o que vai dizer o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então José volta para sua casa, se reconcilia com sua esposa. Mais um versículo, Mateus 10, 28. E não temas os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Este é o capítulo 10 do livro 28, do livro de Mateus, capítulo 28. Olha só, Jesus em um sermão ele diz: não temas aquele que pode matar você. Não temas aquele que pode ocasionar mal contra a tua vida para a morte, porque ele pode matar o corpo, mas a alma ele não pode matar. A nossa alma, o nosso espírito só pertence a Deus e ninguém mais. Somente a Deus a nossa alma e o nosso espírito pertencem. E agora, se eu morrer hoje, se você morrer hoje, para onde o meu e o seu espírito vai? Agora nós iremos para uma parábola de um homem rico que vivia curtindo farras, se divertindo, bebendo, comendo, se divertindo. E a Bíblia relata que Jesus Cristo conta esta parábola, que certo dia havia também um homem mendigo chamado Lázaro. E Lázaro ali estava desejando comer as migalhas que caíam da sua mesa. Enquanto isso, a Sagrada Escritura nos afirma que havia cães, cachorros. Como Lázaro era um pobre mendigo e ele tinha muitas chagas no seu corpo, os cães vinham lamber suas feridas. E aquele rico avarento ficava ali todos os dias, comendo, banqueteando, se divertindo, bebendo, fazendo isso e aquilo que desagrada a Deus. Certa vez este homem, chamado Lázaro, o mendigo, morre. E a Bíblia diz que o mendigo ele é levado pelos anjos lá para o céu, para o seio de Abraão. Passa tempo, o rico avarento também morre. Só que o destino do rico avarento, infelizmente, não foi o mesmo destino do rico, ou seja, de Lázaro. O rico avarento não teve o mesmo destino de Lázaro.
Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico avarento, quando morre, a sua alma está numa chama de fogo ardente. E ele levanta a sua vista e olha e contempla Lázaro lá no seio de Abraão. E ele disse: ó pai Abraão, tenhas misericórdia de mim. Pede Lázaro que molhe o seu dedo na água e traga para me refrescar a minha língua, que eu não aguento de tanto tormento. Abraão disse para o rico avarento: mesmo que Lázaro se dispôs para ir até onde você está, algo impede, porque entre nós e entre vós existe um grande abismo. Os que estão deste lado daí não podem passar para cá, e os que estão deste lado daqui não podem passar para este lado daí. E agora? O rico avarento diz: pai Abraão, tenhas misericórdia de mim e de meus irmãos. Lá na terra tem os meus irmãos, tenho 5 irmãos. Pede para que o morto ressuscite, para que vá lá pregar para eles. Neste momento, o rico pergunta para Abraão, e Abraão lhe responde: lá na terra tem os profetas, tem Moisés, tem Elias e os outros profetas. Se eles não derem crédito nos profetas que estão lá, jamais dará crédito naquele que morreu. E é desta forma que acontece na vida eterna. A vida eterna, ela é tomada por decisões. Se eu tomo decisão de confessar Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida, e vivo segundo o seu Evangelho, porque é pela graça, vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de obra, para que ninguém se vanglorie. Isso é um dom, e esse dom é gratuito, é só de Deus, transmitida para o homem. E agora a palavra de Deus diz que Lázaro está sendo consolado e o rico está sendo atormentado. A minha decisão e a sua decisão, nós tomamos em vida para a condenação ou para a salvação. Se você vive numa vida errônica, se você vive numa vida cheia de mácula, cheia de pecado, cheia de transgressão e iniquidade, pode estar na certeza que o lugar do rico espera, no lugar chamado Hades. Mas se você vive conforme a Sagrada Escritura, se você vive conforme Lázaro, o mendigo, que era um homem que adorava a Deus, que era um homem que vivia todos os dias na comunhão com Deus, mesmo em sofrimento, mas ele estava persistindo na fidelidade com Deus. Certa feita, a palavra de Deus diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel até no momento da sua morte, a coroa da vida lhe aguarda, lhe espera. Vamos para mais um versículo. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, ele intermedia dentro de nós para nos livrar do pecado. Todas as vezes que nós pensamos na nossa mente em cometer alguma iniquidade, algum pecado, o Espírito Santo fala dentro da nossa mente que isso é errado, que esse pecado na qual estamos pensando
divisória, como se fosse um muro que divide e separa o homem de Deus. O pecado, meus irmãos, é a única coisa que afasta o homem de Deus. Quer viver uma vida perto de Jesus? Esteja fora de tudo aquilo que se chama pecado. O pecado contamina a vida do homem. O pecado contamina a vida do cristão. O pecado, ele traz para nós consequência. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou? O que aconteceu no momento que Adão peca? Deus expulsa o homem da terra, aonde Deus tinha feito para residuar nela, e lança o homem para outro canto para lavrar a terra. A Bíblia relata que até no nosso pensamento, até na nossa mente, quando nós pensamos em pecar, um pecado de adultério, já estamos em pecado. A Bíblia afirma para nós, esta Sagrada Escritura nos afirma, que quando o homem peca, ele está destituído da sua glória, ou seja, ele está afastado, distanciado de Deus. Mas quando o homem, ele reconhece o seu egoísmo, ele reconhece a sua natureza humana dura e cheia de infidelidade, e volta para os caminhos do Senhor, ele alcança a misericórdia. É assim que o homem deve que fazer dia após dia. Quando eu falo homem, eu estou generalizando. Eu estou falando tanto para homem quanto para mulher. Jovem, senhores, anciões, meninos e meninas, não importa a classe, não importa a racionalidade, não interessa, não importa se é grande ou pequeno, se é rico ou se é pobre, se é negro ou se é branco. Quando se trata de homem, quando a Bíblia relata que quando o homem peca e destituído está da sua glória, está dizendo que quando alguém, seja pequeno ou grande, rico ou pobre, negro ou branco, peca, destituído está da sua glória. Mas tem algo importante para nós, sim. Quando o homem confessa o seu pecado, ele alcança a misericórdia. Aleluia! Quando nós reconhecemos que nós sem Jesus não somos nada, quando nós reconhecemos que nós sem Ele, nós somos apenas barro, apenas pó, louvado seja Deus, Ele nos molda. Quando este vaso humano se quebra, Ele nos pega com as suas mãos, aleluia, e nos molda, Ele nos refaz, Ele restaura qualquer trinca, Ele nos faz mais que vencedor. Mas isso depende de uma atitude, e a atitude é voltar para o Senhor enquanto há tempo. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 23, diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Muito bem-vindo você que está entrando na live agora, você que está assistindo esta live, que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida. Você que está até neste momento, é porque Deus tem algo profundo para te dizer nesta noite. Que Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã e também o Deus de eternamente.
Ele é contigo, Ele te sustenta, é Ele quem te guia, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te dá força no momento das fraquezas. E a palavra de Deus diz: o mesmo Deus de paz santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus. No dia da vinda de Jesus, esse nosso corpo aqui, que se locomove, que fala, que vê, que ouve, que pensa, essa nossa humanidade aqui, esta carne mesmo, esta carne nossa, juntamente com o espírito, alma e corpo, as três unificadas numa só. Quando Jesus voltar, se nós estivermos no túmulo, no cemitério, morto, o que Ele vai fazer? Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar. Lembramos de um homem que há 4 dias estava dentro de um túmulo, Lázaro. Já cheirava mal, já tinha odores. E ele disse assim: Lázaro, sai daí para cá. E Lázaro saiu de dentro do túmulo, há 4 dias de morto. Ele ressuscita. Só que ele ressuscita com um corpo glorioso, um corpo saudável. Ele não ressuscita cheio de hematomas, de feridas. Ele não ressuscita cheio de bichos comendo sua carne de forma alguma. Ele ressuscita restaurado. Lembra de uma coisa? Quando Jesus ressuscita, da mesma forma aconteceu. Ele morre em uma sexta-feira. Ele passa sexta-feira, passa sábado, domingo pela manhã, ele ressuscita. Com 3 dias, o corpo da pessoa se informou, ele já começa a se decompor. Mas o corpo de Jesus, ele sempre foi glorioso. Ele morreu para nos perdoar os nossos pecados, para limpar nossas feridas, para sarar nossas feridas, para limpar tudo aquilo que estava sujo em nós. E Ele garantiu para mim e para você vida, e esta vida que Ele garantiu foi eterna. Jesus Cristo também ressuscita e garante ressurreição para nós. No tempo de nossos patriarcas, vamos dizer então, no tempo do seu avô, da sua avó, no tempo dos nossos bisavós, eles estão lá no túmulo, ou debaixo da terra. Se foi cremado, foi cremado. Se foi sepultado, foi sepultado. Se foi no túmulo, está no túmulo. Às vezes não tem nem mais ossos. Mas quando Jesus voltar, vai ser diferente. Aqueles ossos que se estiver lá, vai encher de carne, vai encher de nervos, vai encher de veias, vai encher de peles, vai ser restaurado para receber um corpo glorioso e subir ao céu. Jesus irá estar aguardando lá nos ares. Os mortos que morreram com Cristo vai ser desta forma. É muito satisfatório se hoje nós morremos com Cristo. É muito satisfatório se agora, neste momento, nós morremos com Ele. Porque o apóstolo Paulo disse: bem-aventurado aqueles que em Cristo dormem. Ou seja, aqueles que morreram com Cristo, eles são bem-aventurados porque as obras, eles estão descansando das suas fadigas do dia a dia. Bem-aventurado para seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó que morreram com Cristo. Bem-aventurado porque se nós ressuscitar, ou seja, morrer com Cristo e ressuscitar para Cristo, nós também iremos contemplar Ele. Os nossos patriarcas que morreram, nós iremos contemplar. É desta forma que há ressurreição. Meus queridos, você que nos escuta pela live e que vai daqui a pouco contemplar através do YouTube, no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, e que estão nos escutando nos 4 cantos desta terra, Jesus Cristo é o único caminho para a salvação.
não existe outro. Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai se não for por mim. Jesus está dizendo que somente por intermédio dele, somente pela pessoa dele, somente por Jesus Cristo, nós obteremos salvação para a nossa vida. Corra para os pés de Jesus enquanto há tempo. Aleluia. Corra para os pés de Jesus enquanto tem tempo. Jesus hoje te chama. Jesus hoje ele quer te abraçar com um abraço misericordioso de perdão. Jesus ele quer te salvar, assim como ele salvou nossos patriarcas que morreram com Cristo. Jesus ele prometeu vida eterna, ele vai garantir tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir na nossa vida. Olha só o que fala no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e por Espírito, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam lá no céu. Testifica três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Consolador. E aqui na terra, o Espírito, a água e o sangue. O que significa isso? Espírito, água e sangue significa água, batismo; Espírito, mudança de vida, sair do pecado para voltar para Jesus e seguir a sua doutrina; e sangue simboliza a ceia do Senhor. Ele disse assim: bebam dele todos, isto é o meu sangue do Novo Testamento. Jesus, no momento da ceia, ele disse que o seu sangue era aquele vinho que tomamos na ceia, e quem toma indignamente será culpado do sangue de Jesus. Mais uma palavra, último versículo, para que nós possamos findar esta live nesta noite. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia aí comigo, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E o capítulo 20, versículo 14. Vamos ler o capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que morreram por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. As almas daqueles que morreram pela palavra de Deus estão lá no céu, debaixo do altar de Deus, clamando: Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, até quando não julgas e vinga o nosso sangue inocente? Aquelas pessoas que morreram decapitadas, enforcadas, de tiros, esfaqueadas, de várias formas, por amor da palavra de Deus, estão lá no céu, estão debaixo do altar de Deus, dizendo: Senhor, até quando, Senhor, não pode julgar o nosso sangue inocente? E sabe o que Deus está dizendo para eles, para essas almas que estão lá? Aguarde mais um pouco de tempo, até que se cumpra os teus conservos que estão na terra. Existe uma soma dos conservos que foram mortos pelo amor da palavra de Deus, que estão aqui vivos na terra. Pode ser eu, pode ser você, que vão ser mortos desta mesma forma que foram mortos os nossos antepassados. Mas nós resistimos com a palavra de Deus, e nós iremos fazer o cumprimento desta soma.
nós iremos ser o resultado desta soma que Deus disse. Até quando se cumpra a soma em que há de se cumprir. Existe aqui na terra os conservos das pessoas que morreram por amor de Cristo. Somos nós. Nós, às vezes, não sabemos como nós iremos morrer. Não sabemos como e quando. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos, nós não sabemos. Mas e aí? Você está preparado para entregar sua alma para Jesus? Você está preparado para dizer para Jesus: Senhor, eu te aceito como meu suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu confesso que só o Senhor salva. Senhor, eu confesso que só o Senhor tem a verdadeira palavra para a libertação da minha vida. Será se você está disposto e preparado para a vinda do Senhor? E se caso o Senhor voltar agora, o que você tem preparado para entregar para Ele? Guarde a tua coroa para que ninguém tome ela. Se você é crente, permaneça você sendo crente. Não desista. Não se afaste dos caminhos de Deus de forma alguma. O maligno, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e essa vida que ele veio dar para você foi vida com abundância, vida eterna. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4, diz: E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram mortos e degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoravam a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Aleluia! Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos. João, ele testifica destas coisas. João, ele vê o céu se abrindo. João, ele observa tronos no céu. Ele observa sobre estes tronos um poder de julgar. E este poder está nas mãos e na autoridade de Jesus. E ele julga as almas. E João disse que viu as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, aquelas pessoas que eu falei agora há pouco, que morreram, mas não largaram o Evangelho, que morreram, mas não saíram da posição, morreram por amor de Cristo e viveram para Cristo na eternidade, com 1000 anos. E você está preparado para morrer e para viver com Cristo? Para nós morrer, nós não temos preparamento, tão tal que o nosso funeral não é nós que escolhemos. Nunca jamais alguém escolhe o seu próprio terno de ir para o sepulcro. Nós não estamos preparados para morrer. O que nós temos que estar preparado é para ser salvo, para receber Jesus como nosso Salvador, para receber Ele como nosso único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Em Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e versículo de número 10, depois você possa abrir sua Bíblia e possa ler, que diz assim: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o nosso coração, que nós pensamos que é aqui, mas não é, é aqui. O coração que a Bíblia está dizendo é nossa mente. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca, a nossa boca, fazemos confissão para a salvação. Como é isso? Com o nosso coração, nós pensamos: eu sem Jesus não posso, eu sem Jesus não sou, eu sem Jesus não consigo, eu sem Jesus não consigo, não posso, não sou salvo. Mas se eu colocar as minhas vidas nas mãos de Jesus, se eu colocar as minhas atitudes agora nas mãos de
prometeu para mim nem para você boas possibilidades de vida. Jesus não veio prometer para nós coisas boas, negativo. Ele veio prometer para mim e para você coisas melhores que o olho humano não pode ver. É a vida eterna. Ele prometeu para mim e para você vida eterna. Ele prometeu para o povo israelita lá no Egito, que Moisés tirou no Mar Vermelho por aquela multidão de águas, passou em terra seca em direção de uma terra. Ele prometeu aquela terra para o povo, uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Deus prometeu, mas o povo não foram obedientes, não entraram lá. Apenas 2 pessoas, Josué e Caleb, essas 2 pessoas tiveram o privilégio de espiar aquela terra, e eles viram que aquela terra era boa, plantava e colhia, cuidava dos animais com uma facilidade imensurável. E então o povo que foram desobedientes morreram tudo no deserto, não tiveram o privilégio de entrar naquela terra. Da mesma forma vai ser quando Jesus voltar. O povo que vive de qualquer forma, o povo que vive de qualquer maneira, bebendo, curtindo, se divertindo, vivendo em farras e farras, desobediente, presunçoso, beberrão, feiticeiro, fornicador, idólatra, adúltero, efeminado, isso e aquilo, essas pessoas não podem entrar no reino dos céus, a não ser que elas se arrependam de seus pecados, confesse o Senhor como seu Salvador, e agora ele vive uma nova vida com Cristo. Louvado seja Deus. Todos fiquem na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo.